Oi, pessoal, estamos aqui abrindo a garagem para mais um episódio. Dessa vez a gente vai falar sobre o impacto da tecnologia na saúde mental humana, o impacto da inteligência artificial, da internet, da revolução digital na nossa psicologia. Partindo de uma história bastante curiosa que aconteceu nos Estados Unidos e que virou uma notícia aí em vários sites, que é o de uma mulher ter criado uma espécie de amante digital na inteligência artificial e ter se apaixonado por essa inteligência artificial. Esse script não é novo. Tem um filme hollywoodiano relativamente famoso que foi um sucesso com o Joaquin Phoenix que se chama Her, que é um filme de 2013, quer dizer, já tem mais de 10 anos que essa temática já foi abordada em Hollywood, né? Mas é um tema muito atual, né? Muito se fala disso e essa notícia é um tanto quanto esdrúxula, podemos dizer, né? Suscitou a nossa curiosidade enquanto psicólogos sociais, né? E tentar dissecar um pouquinho quais fatores poderiam explicar por que uma coisa tão excêntrica, uma coisa tão diferente acontece. Será que isso é um caso isolado? Será que isso está apontando aí alguma tendência que vem se solidificando nas relações humanas ou no comportamento humano? Então, o objetivo hoje é falar um pouquinho disso, não somente no âmbito das relações amorosas, mas o impacto da inteligência artificial como um todo no nosso comportamento e de que maneiras isso pode afetar a nossa cognição, as nossas emoções, os nossos comportamentos e até hã, influenciar um pouco em questões existenciais mais profundas. Exatamente. É engraçado esse caso aí da moça que bolou um amante, acho que no chat GPT, não sei se foi o chat GPT que ela usou, mas é engraçado porque eu já tava achando que a IA tinha entrado pela porta da frente no cotidiano das pessoas, mas agora a, a, a IA tá entrando pela porta da frente, indo direto pra cama, né, das pessoas. É, mas assim, a pergunta, será que esse é um caso isolado? Eu acho que por enquanto é. Mas eu não acho impossível que no futuro deixe de ser um caso isolado. Eu acho que vai aumentar, porque pensa só, no Japão, eu não sei a prevalência, nunca li nenhuma estatística sobre isso, mas eu já ouvi várias vezes caso no Japão dos caras comprando boneca, né, e se apaixonando pela boneca, essas bonecas robôs que falam, eu acho. Então, assim, isso é uma tecnologia zoada, como uma boneca inflável falante. Agora, você imagina uma pessoa que tem uma certa carência emocional falando com uma inteligência artificial que fala, que se comunica de maneira muito parecida com o ser humano, inclusive pode de fato simular um namoradinho, né, um amante ou qualquer coisa. Então, por isso que eu não acho impossível que esses casos aumentem. Realmente não acho. E como é que a gente poderia explicar o porquê disso acontecer? Né? De que maneira a gente poderia tentar trazer alguns elementos da psicologia? Eu acho que a gente pode começar até falando de questões mais macro, assim, a própria OMS declarou recentemente que há uma epidemia global de solidão, uma epidemia de solidão. E muitos estudos vêm sendo feitos a partir de vários critérios objetivos, né? Mais pessoas morando sozinha, mais pessoas, inclusive, morrendo sozinhas. Eu li uma reportagem, já que você citou o Japão, eu li recentemente uma reportagem falando de pessoas idosas encontradas dias após terem ido a óbito, justamente por morarem sozinhas e não terem uma pessoa muito próxima, um familiar, por terem vivido muito tempo e os seus entes mais próximos já terem falecido, e aí essas pessoas sendo encontradas muitos dias depois, quando dão falta dela ou até quando outros elementos entram em questão,
como, por exemplo, o odor de um corpo ali. É meio mórbido isso, mas enfim, é um reflexo desse aumento da solidão, que não à toa a OMS declarou uma epidemia de solidão. E um outro elemento também bastante característico da nossa época, que é o individualismo. As pessoas antigamente se reuniam, por exemplo, em torno de uma televisão para assistir programas em grupo. Hoje em dia, cada um está assistindo algo dentro do seu próprio celular. As pessoas estão com a invenção de vários aparatos tecnológicos, como, por exemplo, fone de ouvido. E a gente não está aqui criticando, porque tem aspectos muito positivos, tá? Em relação a isso, eu gosto muito, uso muito. Não se trata de moralizar, não. Mas cada vez mais as pessoas podem ficar isoladamente escutando seus perfis de predileção, enfim. Então as pessoas estão cada vez mais fazendo mais coisas sozinhas. Então acho que isso pode se enquadrar aí dentro desse cenário macrosocial, né, em que as pessoas inevitavelmente vão se tornar mais carentes, inevitavelmente vão ter mais dificuldade para encontrar um parceiro, uma parceira amorosa, até por causa do paradoxo da escolha, né, de ter muitas opções, uma espécie de descontentamento crônico, onde você acaba tendo menos disponibilidade emocional para se relacionar. Enfim, eu estou falando aqui várias coisas, mas isso faz com que dentro da sua própria casa você busque a companhia por via desses aparelhos, né? Então acho que tem aí um elemento também que explica um pouquinho o porquê de alguém se apaixonar por uma IA. Eu acho que sim, eu acho que a internet, a tecnologia mudaram assim a forma como a gente se conecta, né? Por exemplo, eu lembro de quando eu acho que eu comecei a usar a internet, eu tinha uns 15, aliás, 15 não, acho que uns 14, uns 13, 14 anos. E eu sempre fui tímido, então eu me acostumei muito rápido a me soltar e a falar mais com as pessoas pelo MSN na época, né? Uhum. Então eu acho que para uma geração, e eu não tô nem falando da minha, eu tô falando das gerações a partir daí, né? Para essas gerações que se acostumam a falar, as crianças, né, já se acostumam, os adolescentes também, já se acostumam a falar uns com os outros pelo chat. Eu acho que isso é uma porta de entrada para você se acostumar a falar com uma inteligência artificial muito parecida com o ser humano, que simula muito bem. Então, a forma como a gente se conecta mudou por causa da tecnologia. E isso abriu espaço para a gente ser, vou colocar assim de maneira mais simples, para a gente meio que ser enganado pelas IAs, ou para a gente simplesmente se conectar mais facilmente com as IAs. Porque se você está se você está interagindo com uma IA que tem um comportamento linguístico ali, o padrão de comunicação muito parecido com o de uma pessoa com quem você costuma conversar pela internet, por que você pode se apaixonar por uma, mas não por outra, né? A nossa mente não sabe a diferença entre uma coisa e outra. A gente pode saber, claro, mas uma vez que a IA começa a se comunicar e a interagir de uma maneira muito parecida com uma pessoa normal, nosso cérebro não vai mais saber a diferença. É que nem para as pessoas não acharem que eu estou exagerando, é basicamente o efeito da pornografia. Cara, é diferente, óbvio, eu não tô falando que é igual, mas assim, no grosso não é muito diferente você tá sendo estimulado com, vou colocar assim, um estímulo sexual real e você tá sendo estimulado por um monte de estímulos artificiais. Seja pornografia ou brinquedos sexuais solitários, sei lá. Não é muito diferente. Então, eu acho que é o mesmo tipo de processo. Aliás, a pornografia, né, a gente pode falar disso depois, mas a pornografia também está entrando aí nesse balaio de como a tecnologia muda a forma como a gente interage. A tecnologia, nesse sentido, também está mudando a forma como a gente concebe a nossa sexualidade. Tanto que esse exemplo aí que a gente deu no início é um pouco dos dois, né? É a mulher que começou a se comunicar com a IA, como se ela fosse uma pessoa, um cara mesmo, e provavelmente ela tinha conversas meio calientes com essa IA. Então é uma mistura das duas coisas. Então é isso. Eu acho que é daí para baixo. Assim, a tecnologia
ela de fato está mudando e esse tipo de comportamento vai ser cada vez mais normal. E se mistura com um pouco do que você falou. A gente está vivendo um tempo assim de relações mais líquidas, em parte por causa da tecnologia também. Claro que a gente nunca sabe se é por causa da ou se a tecnologia é mais um sintoma de alguma outra coisa, mas o fato é que a tecnologia está associada. E aí a IA torna tudo mais líquido, né? Eu acho. É um complemento desse cenário. Sim. Mas em relação, por exemplo, a, ao que poderia trazer como efeito negativo esse tipo de situação. Você se apaixonar por uma IA e se relacionar com um IA. Ok. Isso é reflexo do individualismo, da solidão, crescimento de grandes centros urbanos. Algumas pessoas têm dificuldades relacionais. E aí, pela internet podem se soltar mais. Pela internet. Tem uma outra coisa que eu esqueci de falar, aí é um palpite meu, né? Eu não li exatamente isso que eu vou falar agora em lugar nenhum, mas é uma coisa que eu penso. Se você for perceber. Aliás, eu vou começar dando um exemplo que eu até dei na entrevista que a gente deu outro dia. Eu já reparei há algum tempo e eu sei disso um pouco porque eu já trabalhei em telemarketing, né? Então eu sei como é que é. As instruções que você recebe quando você é operador de telemarketing, aquela pessoa que liga, recebe ligação, são instruções que fazem com que você tenha um tipo de interação com o público cada vez mais robótico. Você tem frases específicas que você tem que falar, você tem palavras e frases específicas que você não pode falar. É uma comunicação muito limpa. Por outro lado, ironicamente, a gente tem as máquinas se tornando cada vez mais humanas no sentido de que a comunicação delas está se tornando cada vez mais naturalizada, né? Então a gente tem um movimento contrário. Os seres humanos trabalham, parece que, para virar cada vez mais mecânicos e as máquinas cada vez mais humanas. Então, nesse contexto, uma IA como o ChatGPT, ela pode suprir algumas necessidades humanas, porque pensa só, quando você fala com as outras pessoas, a comunicação agora, na maioria das vezes, é assíncrona. Ou porque a pessoa tem um manejo de tempo que ela não pode mesmo mexer, ou porque, enfim, por qualquer motivo, mas a comunicação está se tornando cada vez mais assíncrona. O ChatGPT, por outro lado, ou qualquer outra IA do tipo, você pode ter uma comunicação assíncrona com ele. Você escreve um monte de coisa e ele responde na hora. Imagina uma pessoa super carente que tá dependendo de alguém para conversar. Uma comunicação síncrona, né? Você quis dizer. Não, no caso do chat GPT é síncrona. Exatamente, Não, mas eu tava falando antes da comunicação. É síncrona, isso. Síncrona. Que ele responde na hora. Uhum. Enquanto as pessoas demoram cada vez mais, o chat GPT demora cada vez menos. Então, enfim, eu vejo vários fatores aí que podem fazer com que as pessoas fiquem confusas. Assim como você tem uma epidemia de pornografia, porque a pornografia se torna cada vez mais personalizada por causa eu acho que da descentralização, né, da indústria pornográfica. Não são os grandes estúdios mais que gravam, mas as pessoas conseguem gravar seus vídeos e botar tipo, em sites que parecem o YouTube versão pornô. Esqueci o que eu ia falar. Então, assim, você tem a máquina suprindo essa necessidade que antes ela era suprida só pelos humanos. A mesma coisa a pornografia. A pessoa não faz sexo, ela pode ter uma válvula de escape na pornografia. A pessoa está carente, não tem com quem conversar, ela também pode ter uma válvula de escape na tecnologia. Então, são complementos, né, de coisas que os seres humanos têm mais dificuldade de fazer ultimamente e tal. Sim. A minha questão já trazendo aqui para nossa área da psicologia, quer dizer, a gente está falando de psicologia, né? Mas tudo bem, tudo pode ter um uso que até certo ponto possa trazer benefícios. Por exemplo, as redes sociais, elas conectam pessoas de fato e a gente pode manter contato com amigos em outros países e tem um monte de aspectos super positivos. Mas qual seria o ponto a partir do qual o uso excessivo. A pornografia é a mesma coisa, adolescentes, jovens, é mais consumido por homens, né? Mas, enfim, qualquer um pode consumir uma pornografia de maneira recreativa.
mas qual seria o ponto a partir do qual o desenvolvimento psicossexual, ou o desenvolvimento afetivo, o desenvolvimento emocional de uma pessoa poderia ser afetado, ser impactado de modo que ela não desenvolvesse uma série de habilidades psicológicas que caracterizam o que significa ser humano. Uhum. Né? A gente não está aqui para condenar a pornografia, para condenar as redes sociais, não se trata disso, mas o que a gente percebe com esse aumento exacerbado do individualismo, do consumismo também, a gente está numa era de consumo de pornografia, consumo de likes, consumo de vídeos curtos, consumo de informação, mas de uma maneira um tanto quanto superficial, né? A gente é hiperestimulado o tempo inteiro. Qual seria o ponto a partir do qual isso poderia começar a tornar a vida de uma pessoa problemática? E aí tem um ponto assim que eu queria falar assim para concluir meu raciocínio. Eu não sei o que você iria falar, tô te interrompendo, mas só concluir meu raciocínio. É que você falou em comunicação assíncrona, comunicação síncrona, e eu vou falar em comunicação que a gente tem um corpo, né? Nós, enquanto humanos, temos um corpo que pode ser tocado, que a gente dá abraço, que a gente dá um beijo, a gente precisa do toque para se desenvolver. Tem aquele estudo do Harlow, por exemplo, do macaquinho que vai para a mãe macia, né? Para quem não conhece, é um estudo clássico que coloca uma mãe de ferro que dá a comida, que nutre, que tem a mamadeira, e uma outra que não dá a comida, mas que é macia, que é quentinha. E o macaquinho se alimenta na outra, mas vai para o colo da outra. Essa necessidade de calor humano é uma característica muito elementar da nossa espécie. E aí você se comunicando e se apaixonando com inteligência artificial, que até certo ponto pode suprir certas carências e te dar respostas imediatas. Então pode ter um benefício até certo ponto. Mas não, se você cair doente, ela não vai vir te fazer um cafuné e te trazer um chá e te trazer um remédio. E nós, enquanto humanos, precisamos também desse toque. Precisamos até para desenvolver a nossa empatia, para desenvolver a nossa capacidade de inferir estados mentais alheios e tantas outras coisas. Esse contato, essas relações, elas são fundamentais para a nossa espécie, até na brincadeira, falando das crianças, a brincadeira com contato físico. E inevitavelmente conflitos ocorrerão, inevitavelmente haverá choques culturais se forem duas crianças ou um casal de culturas diferentes, ou de orientações políticas diferentes, ou de religiões diferentes, ou mesmo que não sejam, mas vão ter choques de personalidade. E a partir desse conflito que é inerente à psicologia social humana, a gente se desenvolve também, a gente aprende até a melhorar a nossa argumentação, a melhorar a nossa capacidade de compreender pontos de vista alheios. Agora, quando a gente está se relacionando com uma máquina, a gente é muito pouco desafiado nesse sentido, porque a máquina vai estar ali respondendo. Talvez até possa ter algum tipo de programação em que você programe a personalidade da máquina, sei lá, para ela entrar num debate com você. Mas fato é que diante de uma tela, você não vai ter o mesmo tipo de riqueza na interação que você tem com outro ser humano. Então, não sei o que você ia falar. Você estava querendo falar alguma coisa? Não, acho que eu ia falar mais ou menos isso aí que você falou. Eu ia dizer que tem muito estímulo, tem muita modalidade de comunicação que fica de fora quando você... Não só quando você interage com uma IA, como o chat GPT. Tô falando quando você interage só com a tecnologia. Quer dizer, só com as pessoas através de uma tela. E isso já é perceptível. Eu acho que nessa geração, assim, em que grande parte da comunicação se dá via tela, esse elemento da corporeidade, eu acho que é muito importante. E não só isso. Eu vou fazer uma analogia agora com outro assunto que eu estava pensando que tem a ver com isso que a gente está falando. Quando eu era mais novo, que eu comecei a usar a internet, eu não... Quer dizer, eu comecei a usar a internet, eu tinha uns 13 ou 14 anos. Não tinha
Eu não tinha banda larga ainda para usar YouTube, esse tipo de coisa. Então, quando eu queria ouvir música, eu tinha que ouvir rádio antes da internet. Cara, e no rádio é assim, você bota na rádio que tem o estilo de música que você mais gosta, mas você tem que conviver com aquelas músicas que você não queria ouvir. Uhum. Então você aprende a esperar a sua vez, assim, de ouvir a música que você queria. Eu acho que você acostuma melhor com esse elemento da insatisfação da vida cotidiana. Só que a partir do momento em que começou a ter banda larga, aí eu vou falar de mim, né? Quando eu comecei a ter banda larga e eu comecei a conseguir ouvir música no YouTube, nos aplicativos, a baixar música e fazer minha própria playlist, né? Cara, eu passei a ficar um pouco mais intolerante com música que eu não gosto. Porque assim, cara, agora eu posso escolher a minha playlist. Por que eu vou ter que ficar ouvindo o diabo daquela música que eu não gosto? E cara, eu não suporto alguns estilos musicais. E às vezes eu ia nos lugares e eu ficava assim, cara, não suporto, não quero estar aqui, porque tá tocando um negócio que eu não gosto. Mas por que eu. Por que eu. Aí eu tô usando a mim mesmo como uma tentativa de representar toda uma geração, né? Usando o exemplo da música. Por que eu fiquei mais intolerante com música que eu não gosto? Porque eu passei a ter a opção de ouvir só as que eu gosto. Eu posso personalizar a minha experiência o tempo todo, minha experiência musical. Então eu fico mais intolerante quando eu sou obrigado a ouvir uma coisa que eu não quero que faça parte da minha experiência. E eu acho que o que acontece com essa tecnologia digital e as interações sociais e tudo mais que acontece por ali é mais ou menos isso, só que em outras esferas da vida. A gente personaliza tanto a nossa experiência que a gente passou a ficar intolerante com o contato, com tudo aquilo que não tem a ver com a nossa preferência, com o que a gente prefere mesmo. Então, isso tem a ver com as pessoas estarem mais ansiosas, isso tem a ver com a tolerância à frustração ter diminuído muito. Sim. E é inevitável. Uma vez que você não tem um ambiente que te treina determinadas habilidades, você vai perder essas habilidades. Aliás, você não vai desenvolver essas habilidades, mesmo. E aí agora entrando, né, o psicólogo evolucionista falando. Mesmo que a gente diga assim, não, mas os seres humanos têm uma certa predisposição, por exemplo, a desenvolver habilidades sociais. Claro que tem. Mas para desenvolver, a gente precisa do contato social para desenvolver. Sim. Se você priva as pessoas do estímulo adequado, elas não desenvolvem essas habilidades. Exatamente. E eu acho que as telas fazem isso. Então, por exemplo, eu vou falar uma coisa meio polêmica, né? Eu sempre acabo falando uma coisa ou outra polêmica. Mas assim, eu acho que não é por acaso que pessoas da geração dos nossos pais, avós, falem assim, na minha época não tinha esse negócio de bullying. Claro, devia ter bullying sim, evidente. Só que não era classificado como tal. Você não podia reclamar e tinha que sofrer calado, etc. Só que eu acho que ao mesmo tempo é verdade sim que o aumento dos casos de bullying atualmente, eles têm a ver com um excesso de tolerância a determinadas coisas que antes eram consideradas normais da interação social. Então, normal que eu digo não é que ninguém sofria. É porque devia sofrer, mas devia sofrer menos. Então, assim, hoje em dia, na medida em que a gente vive num mundo mais emocionalmente seguro, até nesse sentido da zoação entre as pessoas e tal, Sim. a gente também vive num mundo que é menos preparado para lidar com certas coisas que são inerentes à interação. É mais ou menos como se você tivesse uma casa muito, muito limpa, no nível que você consegue lamber o chão e não se suja. Tu lambe chão igual cachorro e não pega nada. Cara, a criança que vive num ambiente... a criança que vive num ambiente assim, ela desenvolve um monte de alergia. Porque o organismo dela não é treinado minimamente dentro de níveis saudáveis e esperados da realidade. Não, digamos assim, o organismo dela não é treinado a desenvolver defesas contra ameaças naturais de todo o ambiente, que são micro-organismos, ácaros, sei lá. A criança não tem, ela não desenvolve, porque ela está num ambiente limpíssimo. Um ambiente esterilizado. Ela está sendo tratada igual o alicate da manicure, que é colocado dentro da câmara, assim, de esterilização lá, aquele negócio. Sim. A criança desenvolve alergia. E eu acho que os quadros que a gente tem atualmente de problemas emocionais, ansiedade e isso tudo que eu tô falando, é uma espécie de alergia emocional, de alergia psicológica, que é uma reação ao ambiente enormemente seguro que a gente criou nas últimas décadas.
nos últimos anos. A gente se protege tanto que a gente não desenvolve nenhuma defesa contra nada. Sim. É a era dos avisos dos gatilhos, né? Assim, Sim. tem um termo para isso, agora eu esqueci. Mas enfim, alerta de gatilho, acho que é esse mesmo. É alerta de gatilho, sim. É o alerta de Trigger gatilho. warning. Você fica o tempo inteiro sendo protegido de eventuais coisas que possam te desestabilizar. Sim. E aí, nesse sentido, você falou aí da frustração, intolerância à frustração. Também tem a questão do imediatismo, né? De você querer tudo para ontem. Isso. Eu também, na minha época de juventude, assim, às vezes eu encomendava uma coisa do exterior, sei lá, um disco, que eu gosto muito de música, e aí tinha que esperar um mês para chegar, né? Claro que hoje em dia eu botar isso no Spotify e ter a música na hora é um aspecto muito legal. A gente não tá aqui para Sim. demonizar. Mas isso gera uma série de efeitos, né? Psicológicos, onde a pessoa se dá um bug na internet, você fica uma hora sem internet, você dá um escândalo. Sim. Porque você se condiciona, né? Não, E é bom. você estava falando de adversidades, né? De baixa tolerância à adversidade, que você está num ambiente tão higienizado, e onde tudo é tão patologizado também, e aí tudo é tão protegido para que ninguém se ofenda com nada e nada possa acontecer, que as pessoas se tornam também, de certa forma, mais acomodadas, porque o mundo lá fora ele não é assim, né? Aí, voltando para o chat GPT, eu não sei se eu estou sendo clara na minha linha de raciocínio, mas o mundo lá fora você é desafiado o tempo inteiro, né? Quando eu falo mundo lá fora, eu estou falando literalmente é, dos elementos mais básicos, por exemplo, se eu vou atravessar uma rua, pode estar vindo uma bicicleta na contramão, sei lá, ser desafiada nesse sentido mesmo ao sair da sua casa, ao sair da sua redoma, mas o mundo lá fora, do ponto de vista relacional também, a gente está sujeito a se interessar por alguém que não corresponda, ou a se interessar por alguém que vai dar um fora na gente, ou a ir para uma entrevista de emprego e não ser admitido, sei lá, a vida ela é feita de nãos, ela é feita de frustrações, de foras, para a gente desenvolver até a nossa habilidade dentro desse cenário de paquera, por exemplo, de azaração, mas pode ser qualquer outro, pode ser o desempenho acadêmico, pode ser desempenho, até viajar de mochilão para Europa, sei lá. Se você tá com tudo muito certinho e tal, às vezes é nos perrengues que a gente aprende a ficar mais safo, né? Sim. Assim, então, voltando para a questão inicial das relações, você se relacionando com um chat e se apaixonando, criando uma amante na inteligência artificial, de certa forma você também não vai estar correndo o risco de tomar um toco. E tomar um toco dói. Eu não tô dizendo que não dói, eu não tô dizendo que é legal. Mas é importante também para o nosso desenvolvimento, para um desenvolvimento mais pleno, passar por derrotas. Eu acho que todo atleta, por exemplo, antes de virar um grande campeão, já perdeu, já tomou, já foi nocauteado, sei lá, no caso de uma luta. Nem que seja num treino e não na sua carreira oficial. Então, isso tudo faz parte pra gente. Todo atleta de ponta, ele vai treinar com pessoas que até sejam melhor do que ele, ou pelo menos no mesmo nível, para poder se desenvolver. Agora, se você tem medo de se relacionar com o mundo e fica se relacionando com uma IA, consumindo pornografia online, tem um aspecto do comodismo, porque ter uma relação sexual com alguém de fato, a pessoa pode cansar e querer dormir, a pessoa pode não tá tão afim, você tá mais, a pessoa pode. Uma série de coisas podem acontecer, né? A mulher pode estar no período menstrual, eu posso ter bebido demais e não conseguir. Sei lá, mil coisas acontecem que nos deixa frustrados quando a gente está ali vivendo uma relação com alguém, seja ela de amizade, amorosa, casual, etc. Só que isso também faz com que a gente desenvolva as nossas habilidades empáticas, a nossa capacidade de improvisação, porque um ser humano é um multiverso, né? Então a gente está sempre sendo surpreendido e conhecendo novos aspectos de alguém com quem a gente se relaciona.
Com a IA é um pouco diferente, né? De certa forma, a gente estaria na nossa zona de conforto, dentro de casa, em relação ao consumo de pornografia também, vendo aquelas mulheres ou aqueles homens com performances absurdas que não refletem a vida sexual real, pelo menos não na maior parte do tempo. Então, de certa forma, faz a gente ir vivendo uma realidade paralela, digamos assim. E aí, quando a gente vai se defrontar com o mundo real corporificado, no caso, mundo real de encontrar alguém, olhar no olho, trocar uma ideia, eventualmente cometer uma gafe, falar uma coisa que a pessoa não gosta, se ver numa saia justa, ter que se explicar, ou não se explicar e falar isso mesmo que eu queria dizer e bancar aquilo que você disse, etc., vai fazer com que uma série de afetos até negativos surjam, porque as interações sociais são desafiadoras mesmo. E aí, se a gente fica nesse mundo de pornografia, IA e etc., como é que fica a vida social real com outros seres humanos, né? Com outras pessoas que também têm um corpo, que também se emocionam, que também cometem gafes assim como nós, que também se apaixonam, que também dormem. E aí? Sim. Enquanto você falava, eu lembrei aqui. Até de novo, eu lembrei de quando eu era mais novo e não tinha IA, não tinha. Enfim, não tinha várias coisas que tem agora, mas tinha um videogame. E aí eu pensei agora que muita gente assim que gostava muito de videogame, muitos garotos da mesma idade que eu tinha, eu era um dos que gostava de videogame e tal. E aí tinha uma galera que não tinha videogame, eu não gostava muito. E eu lembro que uma das zoações girava em torno de a galera que gostava de videogame ter uma interação social diferente. Um tipo de interação social diferente da galera que não jogava, que era mais de ficar na rua e tal. Eu era um pouco dos dois, né? Porque eu gostava de ir pra rua jogar futebol, mas eu também gostava de ficar jogando videogame. Mas aí eu lembrei que essas diferenças, elas provavelmente têm a ver com o quanto as brincadeiras típicas de cada grupo de criança, ainda nessa época em que tava tudo menos. O videogame não era acessível a todo mundo e tal. Mas o quanto que essas tecnologias, elas determinam bastante o quanto você precisa interagir socialmente, no caso da criança, né, do jovem, o quanto que esse jovem precisa interagir socialmente para brincar, para se divertir. Ou seja, o que eu tô falando aqui, ó? Eu tô falando que eu, por exemplo, eu podia ficar dias sem sair de casa só porque eu tava jogando videogame. Se eu não tivesse videogame e quisesse me divertir, eu ia ter que sair na rua para brincar com outras crianças. Então, o tipo de brincadeira que você tem também já influencia um pouco na quantidade de treino social que você tem. Que tem a ver com esse negócio que você estava falando, né? Até do toco e tal, da frustração inerente às interações sociais, porque é inevitável algum nível de frustração. Então, quanto menos você interage, menos você se defronta com esse tipo de situação. Então, assim, tô fazendo uma inferência aqui, né? Porque eu não tô falando baseado num estudo exatamente. Apesar de eu achar que é bem coerente isso que eu tô falando, do ponto de vista da plausibilidade. Eu acho que, de fato, se você tem mais brincadeiras solitárias do que brincadeiras em grupo, você vai estar menos treinado socialmente. Então você vai desenvolver menos determinadas expertises sociais. Inevitavelmente, eu acho. Isso porque eu estou falando do exemplo do videogame. Aí, então, agora a gente voltando para o nosso cenário atual. Imagina o cenário atual em que praticamente tudo que a gente faz é nas telas, sem precisar interagir, né? Então, ou pelo menos interagindo dessa maneira que a gente está falando, né? Que não é o contato corporal, que deixa muita modalidade comunicativa de fora. Enfim, é isso. E ainda tem um ponto também que é interessante falar sobre. Não vou falar o smartphone, mas assim, na verdade é a, a tecnologia, assim, né? Mas vamos colocar o smartphone. É uma fonte incessante de. Um fornecedor de dopamina, digamos assim, né? Você tá ali o tempo inteiro sendo estimulado. A própria natureza de um feed de Instagram, né? A própria natureza de um feed de um TikTok, de uma rede social qualquer,
você estaria sendo bombardeado de vídeos e coisas e distrações que vão te permitindo ter uma recompensa imediata ali, de distrações, de coisas para ocupar o seu tempo. E uma série de coisas na vida, de realizações mais profundas, elas exigem que a gente transcenda essa busca de um prazer imediato. Para citar um exemplo assim acadêmico, doutorado. Eu acabei de concluir um doutorado. Isso demanda esforço, isso demanda tempo, isso demanda energia. Né? Traz uma alegria gigantesca quando você conclui, quando você pega o diploma, quando você alcança o seu objetivo. Mas durante todo esse trajeto você passa por uma série de questões, de obstáculos, de percalços, de partes muito chatas e que não são nada prazerosas. Seria o contrário de ficar vendo um feed de Instagram e tendo ali uma recompensa imediata ou vendo séries e etc. Bom, dei um exemplo biográfico, assim como você também trouxe alguns, mas poderia ser qualquer outra coisa. Você virar faixa preta numa arte marcial, você aprender a tocar bem um instrumento musical, e até mesmo você ter uma amizade profunda, um projeto como o nosso, Garagem Psi, requer tempo, requer... Se na primeira situação em que eu dissesse algo que você não gostasse, por exemplo, e a gente se deletasse, não teria um projeto que tivesse chegado até onde chegou. Então, assim, a vida, ela não é feita só de satisfações imediatas, é isso que eu quero dizer, né? As relações, elas demandam um tempo para serem construídas, seja amorosas, seja amizade, seja parceria profissional. E a proficiência numa língua, a proficiência num instrumento musical, determinadas conquistas, elas demandam tempo, elas demandam sangue, suor e lágrimas mas também vem uma recompensa, um sentimento de autorrealização enorme quando se alcança. Agora, hoje em dia, a gente está numa espécie de esteira de hedonismo, onde a gente é bombardeado de pequenas recompensas e de entretenimento infinito, que também faz com que, muitas vezes, as pessoas tenham preguiça de se aprofundar em uma determinada coisa. Por exemplo, pegar uma obra literária clássica, um Dom Quixote do Cervantes, ou Os Miseráveis do Victor Hugo, sei lá, uma obra que seja densa, pô, dá muita preguiça, né? Dá uma trabalheira e tal. Por que não tacar na inteligência artificial, fazer uma pergunta e pegar um resumo? Então, acho que um outro problema de todo esse contexto aí que a gente está descrevendo é a superficialidade, né? Não somente das relações, o que leva também a explicar pelo menos algum aspecto da pergunta inicial com a qual a gente começou o episódio, que é por que alguém se apaixona por uma inteligência artificial. Então, a superficialidade das relações, mas a superficialidade como um todo, né? Num sentido mais amplo mesmo, porque você, para se aprofundar, eu dei alguns exemplos, né? Formação acadêmica. E aí eu não estou falando só em pegar um diploma, tá, gente? Assim, não estou falando só no aspecto utilitarista ou mais objetivo, assim. Mas eu digo mesmo de querer se aprofundar em algo, de querer aprender profundamente algo, até pelo prazer mesmo. Tem uma certa dor envolvida, né? Você sai da sua zona de conforto. Você vai aprender uma língua estrangeira. Pô, você vai estranhar um monte de sons, de pronúncias, a fonética, etc. O seu pensamento, o seu discurso oral não vai acompanhar o seu pensamento, porque você pensando na língua materna, você é capaz de aprofundar muito mais um argumento do que numa língua nova que você está aprendendo. Então, até você conseguir alcançar determinado nível, a ponto de falar bem uma língua e expressar ideias profundas, você tem que percorrer todo um caminho, não é do nada. Então, eu acho que um outro elemento, né, eu falei da superficialização, superficialidade das relações, também do conhecimento. Você que é professor universitário até pode trazer alguns exemplos interessantes, né? E aí um empobrecimento intelectual mesmo e um empobrecimento emocional. Acho que vão aí os dois juntos, né?
Porque aí eu tô carente, eu falo com inteligência artificial, ela me responde. Até porque se eu for falar com um amigo ou com alguém com quem eu esteja me relacionando, essa pessoa pode dar uma resposta que eu não gosto, essa pessoa pode não me dar o colo que eu queria e de repente até me desafiar, retrucando com uma outra pergunta para me colocar para pensar sobre a questão que eu levei. Então, acaba que tá ali se relacionando com uma inteligência artificial pode ser um espaço seguro, né? Deixar a pessoa numa zona de segurança. E aí, fazendo com que essa pessoa acabe se tornando despreparada para as vicissitudes, para os desafios, para as questões complexas que são inerentes na vida real, né? No mundo lá fora. Sim. Você está falando de conhecimento, superficialidade e uma certa dificuldade de aprofundamento, porque eu acho que o meu amigo Thiago Máximo ia sentir orgulho do que eu vou falar agora. Que eu acho que assim, a gente está criando um ecossistema, um ambiente que ele recompensa cada vez menos o aprofundamento nas coisas. A gente está criando um ambiente que de fato você tem mais recompensas quando você faz tudo muito rápido. Exatamente. E tudo muito rápido, superficial. Então acaba que o aprofundamento ele só te dá recompensas de curto prazo quando ele é um aprofundamento baseado em motivação intrínseca, que é você é o famoso eu gosto porque gosto. Então assim, por que você tá lendo aquela porra daquele calhamaço do Miguel do Cervantes? O Dom Quixote? Porra, que maluquice! Tu vai estudar para algum concurso? Isso seria uma motivação extrínseca, né? Que é uma motivação fora. Então você tá lendo o calhamaço para passar numa prova. Cara, essa motivação ainda existe, né? Que é a motivação do cara querer passar numa prova. Agora, a motivação intrínseca de você gostar porque gosta, essa é muito rara. E ela é muito rara, em parte, porque essa motivação ela não visa resultados rápidos no ambiente, assim. Então, tipo, é como você falou, o que é mais fácil? Vou colocar os dois cenários para quem está ouvindo também ter uma dimensão mais concreta do que eu estou querendo dizer. O que é mais fácil? Você lê... Qual é o nome do livro do Vitor Hugo que eu esqueci? Os Miseráveis. Pô, o que é melhor do ponto de vista do imediatismo? É você ler Os Miseráveis do Vitor Hugo, que é um livro de sei lá quantas páginas, 800 páginas ou mais, que é uma leitura que não vai demorar e provavelmente é uma leitura complexa, porque é um livro antigo, é um livro importante da literatura, então não é uma leitura fast food. Então esse é um cenário, você de fato vai ler Os Miseráveis. O outro cenário você joga no chat GPT, como você falou, você joga no chat GPT e pede para ele te dar um resumo. Aí tu pega esse resumo e posta nas redes sociais, e aí todo mundo te dá like. E aí todo mundo fala, nossa, o Felipe é tão culto, né? Tá lendo tá lendo Os Miseráveis. Mano, eu não li nada. Joguei no chat GPT, ele fez um resumo, eu joguei nas redes sociais e colhi os louros, que é um reconhecimento social de alguém que leu o Vitor Hugo. Se alguém vier conversar comigo sobre o assunto, eu não vou saber falar bulhufas sobre Os Miseráveis, porque eu não li, de fato. Mas qual dessas aí, qual desses cenários tem as recompensas mais imediatas? É o cenário em que você joga no chat GPT, posta no Instagram e todo mundo vem te ovacionando. É isso. Então a gente tem um ecossistema, nós mesmos criamos esse ecossistema que só valoriza superficialidade intelectual, que só valoriza platitudes, frases de efeito, resuminhos de 400 palavras. A gente cada vez mais se distancia, em parte por causa de uma certa arbitrariedade da cultura de massa, e de outro lado, uma espécie é a gente tendo cada vez mais sucesso em moldar o ambiente à nossa imagem e semelhança, que cara, se as pessoas pudessem escolher, elas não teriam incentivos de longo prazo para merda nenhuma. Elas iriam querer o incentivo cada vez mais rápido para tudo que elas fazem.
Então a gente está criando um ambiente que concretiza de fato essa predisposição que a gente tem de querer as recompensas cada vez mais imediatamente. Então a gente se distancia cada vez mais desse cenário em que a profundidade ela vai ser cultivada. Cara, pouquíssimas pessoas cultivam a profundidade. Pouquíssimas. Aí tem muita gente que ouve eu falar assim, e aí pensa algo do tipo: ah, mas você tem que achar isso muito bom, porque hoje em dia muito mais pessoas leem do que há séculos atrás. Pelo menos as pessoas estão lendo só livros tipo 50 Tons de Cinza e genéricos. Ah, mas estão lendo. Cara, desculpa, mas eu não vejo grande coisa nisso não, assim. Beleza, eu tô lendo o dia inteiro, mas eu tô lendo o dia inteiro bula de remédio. Beleza, e aí? Sim. Ler não... Eu acho que as pessoas entenderam errado essa parada, entendeu? Eu não acho que ler é intrinsecamente uma atividade recompensadora, no sentido de ser uma atividade que te cultiva intelectualmente e em outros sentidos também. A leitura só faz isso se você lê determinados tipos de leitura. Se você só lê quadrinhos, você não tem isso, por exemplo. Ah, eu sei muito de quadrinhos, eu sei tudo sobre o Super-Homem. Tá, mas e aí, assim? É porque você é mais, Sei lá, mais desafiado, né? Lendo coisas difíceis. Exato. Onde É que nem esporte. uma É que nem reflexão mais esporte. profunda seja provocada, né? De fato. Aí imagina só, Que nem eu tô falando esporte, assim. exatamente. Tipo. Pra você ser faixa preta, por exemplo, na arte marcial, cara, você vai ter que ir passando e aprendendo coisas cada vez mais complexas. Você não pode dizer que a faixa preta se tudo que você sabe fazer é treinar o dedo dando peteleco, assim. Não, mas o que importa é treinar o corpo. Porra, mas treinar o corpo dando peteleco é treinar o corpo, entendeu? É tipo isso, assim. Então acho que as pessoas banalizam porque é benéfico para elas. Então, assim, o que eu tô querendo dizer com tudo isso que eu falei? Eu tô querendo dizer que a tecnologia ela faz parte desse ecossistema que a gente está criando e aprofundando, que é um ecossistema que recompensa a superficialidade. E é muito difícil sair dele, porque o ambiente ele te prende nele. O ambiente é isso. É como se a gente estivesse numa gaiola de Skinner agora. E as recompensas são todas na tela, principalmente, que são os likes, os comentários, linda, linda, gostosa, sabe tudo, nunca errou, esse tipo de coisa, entendeu? Sim. E eu acho, para finalizar o que eu ia falar, eu acho que a internet faz parte disso. Eu não posso afirmar com todas as letras que sempre a internet é a causa, mas ela frequentemente faz parte do cenário, isso é inegável. A tecnologia que eu falo. Assim, toda a tecnologia faz parte desse cenário. Mas na medida em que os anos passam, a gente vai criando tecnologias que aprofundam mais tudo isso que a gente está comentando, né? Claro. Sim. Tem duas coisas que eu pensei, na verdade mais de duas, mas enfim, uma que a internet acaba sendo uma grande fábrica de vícios, eu acho, assim, né? Porque é vício, a gente falou em pornografia, até vício no chat GPT para terceirizar o pensamento, para não ter que pensar, e aí pergunta tudo pro chat. Eu não tô dizendo que o chat GPT seja ruim, não, tá, gente? Assim, reforçando. Podem ser feitos usos e usos dele. E podem ser feitos usos que sejam saudáveis, que sejam benéficos. Mas quando há uma terceirização do pensamento assim muito exacerbada e a pessoa até é um fenômeno que a gente vê nas universidades acontecendo, né? Muitos trabalhos sendo feitos pelo chat. E poxa, a gente não faz um trabalho só para ter a nota e passar, né? A gente faz um trabalho também para se desenvolver, para aprender a ter uma reflexão crítica a respeito das coisas, dos fenômenos que nos assolam e da humanidade, seja de qual área for, né? Aqui estiver sendo estudado em questão. Se você só fizer um trabalho para passar e para ter a nota, é muito complicado. E então a internet acaba sendo uma grande fábrica de vícios por causa desse excesso de estímulos, né? Das redes sociais, dos aplicativos de namoro, de uma oferta gigantesca de entretenimento, vídeos e séries e músicas e isso e aquilo. Então, na realidade, você pode ficar um dia inteiro sentado vendo coisa na internet que é infinito, é um feed infinito.
Mas eu também lembrei de uma outra coisa que o Jonathan Haidt até fala no Geração Ansiosa, que dois modos de se relacionar com o mundo, digamos assim, que seria o modo defesa e o modo descoberta. Que tem a ver com tudo isso que a gente está falando, né? O modo defesa você se protege, como o próprio nome diz, né? E passa a ter um tipo de relação com o mundo onde qualquer coisa que possa minimamente trazer um risco, como, por exemplo, apresentar um trabalho diante de uma turma, ah, durante a graduação, né? Durante a graduação, a pós-graduação também. E que você está ali falando em público e, obviamente, você corre o risco de errar ou de alguém te fazer uma pergunta e você não responder. Assim como nós aqui também corremos risco, né? Fazendo Sim, o Garagem Psi, de um dia errar, de um dia falar uma informação e depois ir verificar e perceber que houve um equívoco. Porque viver Eu lembrei até de uma frase do Guimarães Rosa, João Guimarães Rosa, o escritor, que viver é perigoso. Viver é perigoso, né? Se relacionar é perigoso, arrumar um trabalho é perigoso. Perigoso no não, sentido. sair na rua é perigoso, né? Jogar futebol é perigoso, fazer uma luta 2 vezes, 3 vezes por semana é perigoso, tudo é perigoso, né? Exatamente. Você vai apresentar um trabalho para uma turma, alguém pode fazer uma piada de mau gosto, alguém pode te deixar constrangido, você pode cometer uma gafe, falar uma besteira, o professor te corrigir, alguém ria. Enfim, basta estar vivo para poder pagar um mico, ou tomar um fora, ou ser rejeitado, ou tropeçar e torcer o pé. Sim, Então, e aí ele fala nessa modo descoberta e modo defesa, né? Caracterizando dois tipos de modos relacionais, ou de se aventurar pelo mundo, sei lá, não me lembro exatamente o contexto, mas me marcou bastante. E, e aí a gente vê que cada vez mais esse modo defesa tá se tornando mais forte, né? Qualquer coisa sim. que saia um pouco de algum script pré-estabelecido ou de alguma. é, é, Até mesmo na internet, as pessoas nas suas bolhas, alguém de repente dá uma opinião, aí é deletado porque não vou aceitar alguém que tenha esse candidato e tal, não sei o quê. Poxa, mas na vida real você tá sujeito, né? Mesmo que você Sim, concorde com quase tudo com uma pessoa, em algum momento vai haver discordância. E em outras épocas, e aí voltando e reforçando que a gente não está dizendo que uma época é melhor do que outra, porque tem várias questões em outras épocas sim. que eram muito ruins e que hoje melhorou. Então, assim, a gente não está dizendo que, na minha época, quando eu tinha 20 e poucos anos, era melhor. De jeito nenhum. Toda época tem lados positivos e negativos. Mas em outras épocas as pessoas estavam no modo descoberta, perdiam a virgindade mais cedo, tiravam a carteira mais cedo. Sei lá, não sei nem se esse exemplo da virgindade é bom, porque pode também gerar polêmica, mas o que eu quero dizer não que seja Não. bom perder a virgindade cedo, não é isso. Mas assim, as pessoas estavam mais no mundo, né? Não se relacionavam tanto com a vida por intermédio de uma tela, é isso que eu quero dizer. Então, tem várias coisas aí mensuráveis, como, por exemplo, a idade de se tirar a carteira de motorista e coisas do tipo, que fazem com que você acabe sendo estimulado a sair da sua zona de conforto e se tornando mais safo, né? Voltando à questão. E já no modo defesa, você fica, como o Felipe falou no início do episódio, né? Higienizando o ambiente, higienizando de um ponto de vista metafórico, né? Mas assim, procurando eliminar todo e qualquer tipo de fontes de conflito ou fonte de discordância, de modo que eu não me desregule emocionalmente em nenhum tipo de situação. Tá, só que, caramba, será que isso é bom? Será que isso é bom, né? Será que para eu aprender a lutar melhor, se eu tô treinando uma luta, eu não tenho que também ir treinar e treinar com alguém que lute melhor do que eu e me desenvolver, etc. Será que é Sim, bom sim. eu só lutar com um boneco de pelúcia? De E, pelúcia. é, então assim, será que a gente não tá também gerando um ambiente que seja ultra protegido, mas que faz com que as pessoas também se tornem
despreparadas para enfrentar a vida. Sim. Eu tava lembrando aqui agora do exemplo anedótico do assunto, que é mais da área acadêmica, né? Que eu sou professor e tal. E algumas vezes já aconteceu em sala de aula de tá rolando algum tipo de discussão no sentido saudável da coisa, e aí eu fazer uma pergunta e algum aluno puxar o chat GPT no celular e falar assim, olha, o chat GPT respondeu tal e tal coisa. Porra, mas eu tô querendo medir informalmente o conhecimento dos alunos sobre determinado assunto. Aí eu tô fazendo a pergunta. Aí o sujeito vai lá e me puxa o chat GPT. As pessoas acham que quando elas leem a resposta do chat GPT, elas estão dando a resposta. Cara, não são elas que estão dando a resposta, é o chat. A galera que é muito nova e tá descobrindo essa tecnologia parece que não se deu conta disso, entendeu? É que nem eu puxar o Google para dar uma resposta. Não é você que tá respondendo, é o Google, tá pesquisando a resposta, pô. Sim. Na sala de aula eu tô querendo medir o seu conhecimento. Não se tem no Google a resposta. Eu sei que tem no Google, eu sei que tem no chat GPT. Então, mas isso eu acho que tem a ver com o que você está falando sobre o medo de errar, o medo da falha, né? O aluno ficar nervoso com medo de se expor. E por incrível que pareça, a gente vive numa época em que todo mundo quer dar opinião sobre tudo, né? Mas eu também acho que. É uma grande contradição. Mas eu também acho que, paradoxalmente, alguns assuntos em sala de aula, as pessoas elas não dão opinião nem pelo cacete, assim, elas não falam nada, entendeu? Elas ficam claramente com medo de se pronunciar. Sim. A não ser que seja algum assunto. Cara, se bem que assim, eu até na maioria das vezes, eu acho que as turmas para as quais eu dou aula, eu até acho a galera bem participativa. Com exceção de um semestre ou outro, assim, que tem umas turmas mais caladonas e tal. Mas assim, eu noto que quando a galera fica caladona, tirando uma turma típica, né, que é calada sempre, eu noto que a galera que fica caladona porque tem medo. É o equivalente do medo de ser cancelado nas redes sociais, sabe? Sim. Que tu vai falar um negócio meio assim, não sei se é politicamente correto falar isso. E aí a galera não fala, porque a galera tá com medo. Então, assim, por isso que eu tô falando que é paradoxal. Ao mesmo tempo que é uma geração que quer opinar sobre tudo, mesmo sem saber, Que prega muitas vezes. tolerância e diversidade, né? Ao mesmo tempo é uma galera que tem muito medo de errar porque sabe que o cancelamento vem a cavalo, entendeu? Sabe que assim, tem uma certa intolerância para determinados tipos de opinião e tal, então é uma galera que sempre toma cuidado com tudo que vai falar e não sei o quê. Então é um ambiente seguro, mas peronomútil, entendeu? Sim. É uma característica paradoxal da mesma época, é assim mesmo. Eu acho que toda a época é meio paradoxal para quem tá vivendo nela. E o dos nossos tempos eu acho que é esse, um deles, né? Um dos paradoxos é esse. Não, eu tava lembrando do que você falou lá em relação a pegar o resumo dos Miseráveis e tirar uma onda na internet para ter like sem ter lido. De como muitas vezes também um outro reflexo dessa época, né? Eu lembrei de uma vez que eu estava até com a minha orientadora e ela falou, brincando assim, ironicamente, né? Se não postar na internet, vamos bater uma foto e postar a nossa. Porque se não postar na internet é porque é como se não tivesse acontecido. E eu achei muito interessante isso, né? Porque realmente hoje em dia, às vezes a pessoa está mais preocupada não em viver a experiência em si, como, por exemplo, ler uma obra clássica e se desafiar lendo uma obra clássica, procurando entender a mentalidade de uma outra época, sei lá. Até tentar entender as expressões e o vocabulário mais arcaico, se desafiar, mas está mais preocupado em dizer que leu do que propriamente em ter lido, né? Não com a experiência, com o viver a experiência, mas com o expor que viveu a experiência. Exato. Então, é tipo aquela coisa de você ir para um show e tá mais preocupado em filmar o show do que em ver o show. Isso, eu ia falar exatamente isso. E aí você fica o show inteiro filmando
Eu lembro que eu fui pra Nova York agora ano passado, com um amigo meu, e a gente não quis ir até a Estátua da Liberdade, né? Era muito caro. E eu já tinha ido também e tal. A gente fez um passeio de barco que passa, tipo uma barca Rio-Niterói. Hum, E aí várias pessoas, assim como nós, estavam ali como turista para ver a estátua, né? Mas sem saltar lá e visitar o monumento e tal. hum. E aí teve uma hora que eu sentei assim atrás, porque eu já era a terceira vez que eu tinha ido para Nova York, então eu sentei atrás, estava todo mundo na ponta. Cara, eu juro por Deus, todas as pessoas estavam filmando. Não tinha uma pessoa só vendo a experiência em si, olhando. Uhum, Tava todo mundo vendo por via da tela, né? sim. Isso chamou a minha atenção. Em show também acontece muito, né? Às vezes eu faço um vídeo ou outro, tá? Não tô falando que eu sou contra fazer vídeo, não. Mas eu acho Sim. Uhum. interessante quando a pessoa, às vezes, muitas vezes, deixa até de contemplar uma paisagem, de contemplar uma experiência de um show de rock, de uma banda que ela gosta e tal, e tá mais preocupada em fazer o vídeo para postar e dizer que foi. Acho Tu sabe bizarro. uma. Vou citar uma outra evidência escabrosa, que eu acho escabrosa essa evidência anedótica que eu vou citar aqui. Mas tu já viu as pessoas que, quando os amigos saem, ela pede para os amigos tirarem foto para ela postar, como se ela tivesse saído para os lugares e ela atualizar a própria, tipo, os stories, assim, olha só, eu fui em tal lugar. Mas não, a pessoa tá em casa, é porque o amigo tá tirando a foto para ela, entendeu? Isso é, cara, isso é uma evidência máxima. Nunca rolou comigo, mas sei qual é. Cara, Nossa, é bizarro, isso é bizarro. isso é uma evidência máxima do assunto que a gente está discutindo, né? É, Do quanto você mostrar que foi no lugar é muito mais importante do que ter ido. Pra tu exatamente. ver, a pessoa tá em casa, ela não quis ir, mas ela sabe que existe um certo capital social em você postar dizendo que tá saindo, que tá curtindo. Então, assim, o que importa é a mensagem que você tá mandando para as outras pessoas, não é o que você tá fazendo. Isso é análogo ao livro, né? Não é importante você realmente cultivar o seu interior com aquele conhecimento literário. O importante é você mostrar uma superficialidade para os outros que indique que você leu, mesmo sem ter lido. E aí você posta uma foto do livro, uma resenhazinha. É, Mostrar é a mesma coisa, uma né? pseudo-profundidade, né? Não é nem mostrar uma Isso. superficialidade. Porque a pessoa ainda acha que está sendo profunda, né? Isso que é mais curioso. É, assim. E aí, assim, não sei se tu tem mais alguma coisa para falar desse tópico, mas é que eu acho que tudo isso que a gente está discutindo tem também um impacto muito interessante nos relacionamentos amorosos, né? Então, é, tem até. Eu vou de novo dar um exemplo de outro assunto para chegar na nossa. No nosso tema. Quando você vai no mercado, você tem um monte de produto. E aí muitas vezes você fica em dúvida no que você vai comprar, porque tem tantas versões do mesmo produto, tantas marcas, tantos sabores, tantas variações, que você fica meio assim, caraca, eu não sei o que eu. Eu não sei a diferença entre esse monte de variações do mesmo produto para levar. E aí você leva, inevitavelmente você leva algum. Só que como tinha muita opção disponível, você fica pensando assim, pô, mas e se eu tivesse levado o outro? Isso gera esse excesso de opções gera um efeito que é o tal do paradoxo da escolha, Sim. que é um efeito mesmo. Tem um psicólogo um psicólogo social, tem até uma palestra no TED que tem esse nome, Paradoxo da Escolha, que é o Barry, acho que é Barry Schwartz. Ele tem um livro de mesmo nome, inclusive, Paradoxo da Escolha. E aí ele comenta que o paradoxo da escolha é justamente o fato de que quanto mais escolha você tem, mais insatisfeito você fica com o que você escolhe. E eu estou dando o exemplo do consumo, né, no mercado, mas isso também é aplicável nas nossas relações amorosas. Então, cara, a gente tem muito. A verdade é que a gente tem. A gente vive num cenário que tem muito mais opções de parceiros potenciais do que a gente está preparado para lidar. Então, o que acontece? Você ou não escolhe uma pessoa para ficar definitivamente, né, para ter um namoro e tal, uma coisa que você vai levar para a vida, ou você não escolhe, ou você escolhe, mas fica insatisfeito e dura pouco e acaba, e você troca. E aí fica aquele troca-troca.
claro que tem muita coisa envolvida nisso, né? Não estou querendo resumir todo o fenômeno a esse paradoxo da escolha. Mas o paradoxo da escolha é um dos elementos que provoca essa insatisfação com as nossas escolhas nos mais diversos âmbitos da vida, incluindo relacionamentos. Aí você pensa assim, pô, vou dar um exemplo aqui que nem é o meu caso, mas eu já, como eu já estudei muito o assunto, que eu tenho 2 capítulos de livro sobre isso. Então, assim, eu já li muita pesquisa qualitativa, já li entrevista, a galera falando como é que é. Tenho na minha cabeça uma certa representação da opinião média dos usuários sobre isso. Cara, e é mais ou menos assim, se você pode toda semana sair com uma mulher diferente e ao mesmo tempo tá cultivando assunto com 25 mulheres, por que você vai se prender em uma só? Sim. Ou então, beleza, não é uma pessoa que tá usando esse padrão. Ela tá indo num de cada vez. Mas assim, digamos, tu saiu com um cara e aí o cara, ele falou que votou no candidato que você não votou. Aí você, porra, não vou mais sair com esse cara, foda-se. Cara, se for uma mulher, isso é mais acessível ainda. Se você não tá satisfeita com aquele cara por causa de qualquer miudeza, você pode escolher outro no mesmo dia, quando chegar em casa. E no dia seguinte sair com ele. Então, assim, as escolhas estão muito intercambiáveis. Tá muito. Claro que eu tô exagerando, né? Não é assim, oh, meu Deus do céu, virou balbúrdia. Não, eu acho que é menos até do que parece. As pessoas continuam namorando, se casando, se Isso, apaixonando. isso. A gente não tá também falando, ai, ninguém mais namora. Não, eu Não é não, isso. eu não tô sendo nem um pouco nostálgico. São tendências. Eu não tô querendo. São tendências. E assim, eu não tô querendo ser nem um pouco nostálgico com relação a antigamente era melhor. Eu vou repetir o que você já falou, né? As pessoas continuam se apaixonando, se envolvendo, amando, se casando. A gente tá falando de uma tendência de época. Isso. Não é É num uma tom tendência de alarmista. época. Não é num tom alarmista no sentido de que ai, Isso. ninguém mais. Não. E além disso, tem uma outra estatística que, assim, prova que eu não tô sendo alarmista, eu só tô descrevendo uma certa tendência, que é, com tudo isso que a gente tá falando aqui, eu não sei o quão confiável essa estatística, mas eu já vi ela sendo citada muitas vezes. Parece que essa geração atual, ela faz menos sexo do que a geração da década de 80. Sim, não, é isso que eu tava falando antes. Isso Exato, eu já li também, eu já li várias coisas nesse sentido. Então, assim, eu também não tô querendo dizer que, virou bagunça. Não, eu acho que pode até ter um certo elemento de bagunça nesse sentido, mas eu não tô querendo dizer que, o final dos tempos. Não, eu não tô falando nada disso, não. Não, mas faz todo sentido, porque quanto mais você se relaciona por via de uma tela, é natural que haja menos interações corporificadas. Havendo, assim, fazer sexo que eu saiba até hoje demanda o encontro dos 2 corpos. Claro que tem sexo virtual também, né? Assim, mas eu digo assim, no seu sentido tradicional do termo, demanda um encontro de 2 corpos ou mais, né? Então, se as pessoas hoje tendem a passar muito mais tempo se relacionando por via de telas ou se entretendo por via de telas, é meio que uma conclusão lógica, né? De que as pessoas façam menos sexo hoje, os jovens. E tem uma outra questão também, que é a fragmentação da atenção, né? Porque, por exemplo, agora eu tô aqui gravando esse episódio com você, a minha atenção tá voltada para você e para nossa gravação. Mas eu botei o celular no modo avião, etc, etc. Agora, se você vai ler um clássico, a mesma coisa. Se você tá com o teu celular pipocando de notificação o tempo inteiro, você não consegue ler uma página. Dos Miseráveis ou de qualquer outro. Até dos 50 Tons de Cinza. Então, assim, a gente hoje em dia é tão estimulado por tanta coisa que se você tem vício pelo smartphone, né? É muito difícil você se concentrar. Então, é muito comum hoje em dia, por exemplo, eu já ouvi alguns jovens, filhos de amigos, sobretudo, dizer, por exemplo, que não consegue ver um filme de 2 horas, que prefere série com episódios de até 40 minutos, ou ver o filme falando no celular. Assim. E aí, trazendo esse exemplo também do aplicativo que você falou, falar com várias pessoas ao mesmo tempo. Se você fala com várias pessoas ao mesmo tempo, naturalmente o nível da comunicação é mais superficial, porque
ou você está dando copiar-colar para várias pessoas, ou você está equilibrando vários pratinhos e tal, está falando com um de karatê, com outro de psicologia, com outro de técnico, com outro e tal, mas assim, não dá para aprofundar, não dá para aprofundar. Então, assim, é impossível. Até porque os nossos recursos cognitivos e energéticos e, enfim. Então, se você está falando com 10 ao mesmo tempo ou falando com um, você pode se aprofundar mais. Com 10 fica mais superficial. Então, acho que também é um sintoma da época essa questão da fragmentação, né? De ser tudo. Sim. Você tá falando com várias pessoas. Você tá falando com tantas pessoas sobre ao mesmo tempo, a ponto de você estar falando sobre quase nada com nenhuma delas, digamos assim, né? É, A gente, a sim. gente tem até um post que se conclui com isso, eu acho, assim. Vou fazer uma piada só para não perder o time, mas era assim, antigamente você falava de quase tudo com uma pessoa. Agora você fala. Com todo mundo sobre quase nada. Exatamente, agora você fala com quase todo mundo sobre quase nada. É, É, e aí acaba que fica uma coisa fragmentada mesmo, né? Você vai vendo pedacinhos de livros, você vai vendo. O Bauman, ele faz uma distinção que eu acho muito interessante, que é a distinção entre formação e informação. Eu vi ele falando isso numa entrevista e me marcou muito, né? Porque informação você toma ali no chat GPT, por exemplo, é uma grande fonte de informação. E a informação, ela pode ser dada, né? Qual é a capital da França? Paris. Pronto, tive a informação. uhum, Agora, a formação, necessariamente, ela requer um tempo, assim como a criação de um vínculo. São anos para você ter uma amizade com um amigo, por exemplo, emprestar o apartamento, dar a chave do apartamento. Não é do nada. Em uma semana eu conheci alguém, essa pessoa é legal, tomou um chopp, deu risada e tal, toma aqui a chave do meu apartamento. Não. Esse nível de intimidade e de confiança requer toda uma trajetória para você falar, toma aqui, eu confio em você, vai lá. Então, sim. formação cultural, formação filosófica, formação num esporte, demanda tempo, não tem como ser da noite pro dia, senão não é formação, senão é um bloco de, senão é enganação, na verdade, né? Sim. E tem uma outra coisa que tem a ver com tudo isso, né? Da superficialidade, das dificuldades de se relacionar, tecnologia, que é ainda dentro desse âmbito aí dos relacionamentos, que é a dificuldade, que é uma consequência do que eu estava falando, eu acho. Que é a dificuldade que a gente tem. Aliás, isso que eu vou falar é um dado identificado por pesquisa, que é a dificuldade que se tem hoje em dia de estabelecer os relacionamentos de maneira mais estável, na medida em que você tem esse ecossistema da diversificação das opções, excesso de estímulo. Foi bom você falar desse lance também da pessoa fazendo tudo ao mesmo tempo, incluindo falando com muitas pessoas ao mesmo tempo, vendo filme e etc. Porque aí agora eu vou incorporar o Felipe da psicologia evolucionista, que eu lembrei de um lance muito interessante. Eu já falei algumas vezes que eu tratei desse assunto em outros lugares, que a tecnologia atual, ela funciona como super estímulo pra gente. Então, tudo isso que eu venho falando, acho que nos últimos 10, 15 minutos, é super estímulo. Então, a quantidade de potenciais parceiros amorosos que você tem num aplicativo de relacionamento é super estímulo. A quantidade de pessoas estranhas que a gente vê diariamente nas ruas é super estímulo. A quantidade de contato social com diversas pessoas que você pode ter pela internet é super estímulo. A pornografia disponível a qualquer hora, na palma da sua mão, no celular, é super estímulo. Tudo isso é super Compras estímulo. online. Compras online. O que eu estou chamando de super estímulo aqui? Por isso que eu falei do evolucionista. O super estímulo não é simplesmente o estímulo que você está tendo em demasia. O super estímulo, ele é um estímulo específico que você está tendo em demasia, que é um estímulo que é muito saliente para o seu organismo, enquanto espécie. E aí, de novo, eu vou dar um exemplo de outra coisa para a gente voltar para o assunto. Ó. Tem uns estudos que começaram a ser feitos com puretólogos, acho que meados ou início do século XX, não lembro de quando é mais não, esses estudos.
Mas é mais ou menos assim, tem uma espécie de gaivota, se eu não me engano é assim, eu posso estar enganado aqui. O filhote da gaivota, ele tem uma pinta no bico, uma pinta azul, vermelha, tem uma cor específica. E aí a fêmea, ela sabe que o filhote dela tem aquela pinta no bico, então ela alimenta os filhotes que têm aquela pinta. E aí o que os pesquisadores fizeram? Eles pegaram eu acho que era um filhote de verdade, eles meio que maquiaram a pinta, ou criaram um boneco que tinha uma pinta maior, alguma coisa assim. Eu sei que eles criaram um bicho que tinha uma pintona no bico, assim, era sei lá, imagina que a pinta é vermelha, eles botaram um bolotão vermelho, assim. Aí sabe o que aconteceu? A fêmea, ela só passou a querer alimentar aquele filhote, porque ele tinha um super estímulo. A percepção dessa fêmea, ela percebe a saliência ambiental de um determinado estímulo, que é o tamanho e a cor da pinta que tem no bico do filhote, porque ela usa aquilo para alimentar o bicho, para saber quem é o filhote dela e tal. Se você tem um filhote com uma pintona, aquilo vai ser muito saliente para ela e ela só vai ficar focadona naquilo. Ela só vai querer alimentar aquele bicho e os outros vão morrer de fome. E assim, como a gente é animal social, o que funciona como super estímulo pra gente, na maioria das vezes, são coisas que têm natureza social, como interação com pessoas. Sim. Sexo é um super estímulo para qualquer espécie. Então a pornografia funciona como super estímulo por isso também. A pornografia sempre foi um super estímulo, só que na medida em que você tem a pornografia muito fácil, ela vai se tornando cada vez mais preponderante na sua janela perceptiva. Então, às vezes, sei lá, imagina, o cara, ele tá tão acostumado que, sei lá, ele tá estudando, mas aí ele fica pensando no vídeo pornô, não sei, alguma coisa assim. A pessoa que já tá no nível de dependência. Tá pensando em sexo, não consegue pensar em outras coisas. Então, esse que é o lance. Para além de demonizar, que a gente não tá fazendo aqui, o lance é você entender que o nosso sistema, o nosso modo de funcionamento mental, perceptivo, etc., ele tem certas vulnerabilidades. E a tecnologia, ela é feita para cooptar essas vulnerabilidades. E não é por acaso. Por exemplo, as notificações do nosso smartphone, elas acontecem de determinadas maneiras, porque o pessoal que produz essa tecnologia sabe como fazer uma notificação que é saliente para o nosso sistema perceptivo. Então você não consegue ver aquele negócio ali e virar o celular. Você tem que olhar o que é. Você vai querer olhar. E quem projeta essas tecnologias sabe como é que funciona. Então, eu acho que a moral desse episódio é mais isso, assim. A gente está falando muito ponto negativo, né, das tecnologias. Pode parecer que a gente está tentando demonizar e tal. A gente não está tentando fazer, até porque, eu sou um defensor de tecnologia. Sim. Eu era super contra, por exemplo, o ChatGPT. Cara, mas assim, quando eu descobri que eu posso já usar o ChatGPT de maneira super inteligentes para melhorar várias coisas que eu já faço, cara, eu sou a favor do ChatGPT. Mas eu reconheço que o ChatGPT, ele pode sim, ele tem um enorme potencial para tornar as pessoas muito cognitivamente preguiçosas, muito. Até porque os seres humanos, né, psicólogo evolucionista, são preguiçosos, assim. A gente é preguiçoso, sim. A gente evoluiu em ambientes inóspitos, né, assim. Onde... É lei do menor esforço. O nosso organismo, ele funciona de acordo com a lei do menor esforço. Então, o que for mais fácil é o que a gente vai sentir tendência de fazer. Nós somos então, assim, avaros cognitivos, a frase clássica, né? Você quebrar a cabeça para resolver algum tipo de problema de reflexão filosófica e tal, gasta energia, literalmente, glicose e etc. Então, assim, é muito mais fácil ter uma resposta pronta. Sim. E os exemplos que a gente tem dado aqui no programa, eles têm a ver com isso. Por exemplo, quando eu falo que... qual foi o exemplo que eu dei mesmo da... Caraca, agora me fugiu. O exemplo em qual contexto? O exemplo do Instagram, da pessoa que publica o livro sem ter lido. Cara, então assim, qual é a lei do menor esforço aí nesse exemplo que a gente estava trabalhando? A lei do menor esforço você pode levar um mês lendo Os Miseráveis para receber 180 likes no seu post. Ou você pode escrever agora no ChatGPT assim, ChatGPT, me dá uma legenda para post do Instagram sobre Os Miseráveis de Vitor Hugo agora. E aí você vai ter amanhã os 180 likes. Cara, é lei do menor esforço. Like é estímulo saliente.
você vai fazer o que for para você ter os likes em menos tempo. A não ser que a gente esteja falando de uma pessoa que, por algum motivo, seja individual, biológico, seja pela história dela, o que for, por algum motivo, o estímulo a recompensa que é saliente para ela, e nesse caso, não são os 180 likes. É a leitura em si do livro e ela se sentir bem porque ela leu aquele livro. Se for esse tipo de pessoa, ela tá meio que salva por uma sorte do destino, do potencial de vício da recompensa de curto prazo promovida pelo ChatGPT. Aí nesse contexto. Agora, se for uma pessoa com funcionamento porque mediano... Porque aí tem a ver com sentimento genuíno pela coisa, né? É mais ou menos quando você gosta de alguém. Você pode ter uma recompensa imediata se relacionando com o ChatGPT, mas se você gosta de alguém, mesmo que a pessoa more um pouco longe, mesmo que seja um pouco... que tenham alguns eventuais empecilhos para você encontrar a pessoa, quando você gosta, você dá o seu jeito, né? Sim. Então, eu acho que tem a ver com um sentimento genuíno, né? Do quanto Sim. você quer. Eu acho que a gente pode já ir concluindo. Eu tava pensando, né? Engraçado. Paradoxalmente, não à toa se chama paradoxo da escolha, né? Nunca se teve tanta oferta, nunca se teve tantas possibilidades, nunca se teve tantos facilitadores para eu ter algo para fazer numa sexta-noite ou num sábado à noite. Seja de filmes, seja de séries, seja de entrar em aplicativo e ficar vendo pessoas e tal. Paradoxalmente, as pessoas nunca se sentiram tão solitárias. E voltando ao início também, há uma epidemia de solidão aí decretada pela OMS e tantas pessoas, os índices de depressão, de ansiedade e de uma série de coisas. Quer dizer, em outras épocas, as pessoas, os nossos ancestrais viviam em ambientes inóspitos, tinham que lutar diariamente para caçar, para poder ter suas refeições. Era muito mais difícil, entre aspas, né, viver. Era muito mais difícil, entre aspas, não. Era muito mais difícil viver. E hoje a gente está com um parque de diversões. As nossas vidas se transformaram em grandes parques de diversões, com tantas opções de entretenimento, de distrações, de objetos de consumo, de tudo mais, de cardápio, de tudo. E as pessoas ainda assim se sentem extremamente solitárias, extremamente deprimidas, consumindo remédios, indo a psiquiatras e psicólogos e manifestando uma série de sintomas aí, muitas vezes até nihilistas, de perda de sentido de vida, de crise de sentido de vida. E então isso é um grande paradoxo, né? Sim. Aliás, fica aí um bom tema, né, de um próximo episódio, crise de sentido. Isso. Podemos fazer um sobre isso. Isso. Então, mas eu acho que é isso. Quem tiver... Enfim, digam aí nos comentários se vocês gostaram, digam aí como é que é o relacionamento de vocês com a tecnologia, com o chat GPT, inclusive, como é que vocês usam? Vocês acham que tá ajudando, tá atrapalhando? Vocês sentem que estão mais preguiçosos? Estão com preguiça de ler? Qual seria a fronteira, na opinião de vocês, entre um uso saudável, um uso benéfico e um uso de uma pessoa que se acomodou e que não quer fazer nada e terceirizou o seu pensamento crítico para a inteligência artificial? Sim. Até que ponto pode ser saudável e a partir de qual ponto deixa de sê-lo? Deem aí a opinião de vocês pra gente. Isso, deem aí, se vocês pensarem em algum episódio que vocês queiram que a gente grave sobre, né, um tema e tal. Algum tema relacionado a esse também, que a gente falou aqui. Também deixem aí nos comentários que a gente vai dar uma olhada assim que der. E é isso. Por mim, a gente já fecha. Então, vamos fechar até a próxima. Até a próxima, pessoal. Fechando a garagem. Até a próxima. Tchau, tchau.